Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na nossa primeira videoaula aqui, nós falamos um pouco sobre a revisão, né, de todos os conteúdos que nós aprendemos. Falamos muito sobre solo, formação do território brasileiro, as suas características, enfim. Falamos muita coisa, mas hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo normal, semanal, né? Nós vamos dar continuidade aos capítulos. Bom, espero mesmo que vocês estejam conseguindo estudar em casa. Nós aqui da Unidade Santa Marta estamos fazendo um grande esforço para atender vocês da melhor maneira possível, na medida do que nós temos. Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor. Então não se esqueçam que além das videoaulas, vocês estão usando, né? Vocês têm a possibilidade de usar o sistema Tule, né? Para poder estar por dentro aí dos conteúdos na plataforma. Observe que sempre vai ter um conteúdo novo na biblioteca digital. Vá lá no site digital, vocês conseguem ter disponível, né, exercícios, revisão, videoaulas. Então usem, abusem desse recurso para que vocês possam estudar, tá? Estamos passando por um momento que não é fácil, mas a gente tem que ter a esperança de que isso logo logo vai passar e que o importante agora é que nós possamos nos cuidar e cuidar das nossas famílias, não saindo de casa, nos precavendo, sempre lavando as mãos, enfim, evitando mesmo esse contato demasiado com as pessoas também. Mas estamos aqui, eu estou aqui para tentar passar da melhor forma, tá, para vocês. No final desses capítulos, eu vou encaminhar para vocês resumo também, como eu havia feito até o capítulo 5, até solos, né, do Brasil. Passei a revisão e vou continuar passando para vocês, então vocês não estarão desamparados em nenhum momento em geografia. Qualquer dúvida, vocês têm a rede social para entrar em contato, fiquem à vontade, tá bom? Estamos aqui para servi-los mesmo, beleza? Então a gente vai começar hoje a falar sobre a nova unidade, que é a unidade 6 e 7, Hidrografia do Brasil e o Litoral Brasileiro. Então, se vocês puderem, peguem o livro para que a gente possa acompanhar essa videoaula, tá bom? Então, falando sobre distribuição da hidrografia, falando um pouco sobre hidrografia do Brasil, a gente tem que falar a distribuição global da água. Galera, vocês já estão sabendo que a maior parte da água que tem no planeta Terra, ela não é doce, ela é salgada, isso mesmo. Falando de porcentagem, cerca de 97,5% da água ela é salgada no mundo e apenas 2,5% da água é doce. E dessa maneira, a gente tem 30,1%, tá, de água subterrânea, 0,8% permafrost, 0,4% superficial na atmosfera e 68,7% glacial. Eu tô falando isso de água doce. Tá? Então, recapitulando, 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce. Então, desses 2,5% de água doce, eu tenho 30% em água subterrânea. Eu tenho 0,8% permafrost, que é um tipo de solo muito frio, tá? 0,4% superficial na atmosfera e 68,7% glacial, ou seja, congelada. Então, além da gente ter pouca água doce no mundo, a maior parte dessa água doce ela ainda está congelada. Por isso que é importante a nossa preservação desses meios hídricos de água doce, né? Não poluir o rio, por exemplo, é um excelente exemplo de prevenir, né, a falta de água doce no mundo, mas não é isso que a gente vê, pelo contrário, cada vez mais o ser humano polui, né? Nós, seres humanos, somos os maiores predadores da natureza, infelizmente. E dando continuidade a isso, vamos falar um pouco sobre essa distribuição da água doce no planeta, tá bom? Então, de toda aquela porcentagem de água doce que eu falei antes, que era quanto? 2,5%, desses 2,5% de água doce no planeta Terra, 12% fica no Brasil. Isso. E desses 12%, que é muita coisa, né?
32% ele fica na Ásia, 9% na África, 7% na Europa, 6% na Austrália e na Ásia. O total, o continente americano, ele tem 46% da água doce do mundo, ou seja, quase, né? Tudo, para chegar à metade. Então é muita água doce que a gente tem. E desses 46% de água doce do continente americano, 12% está no Brasil. Então, pelo menos água doce nós temos. Porém, poluímos muito essa água doce, vocês sabem que sim, né? Aqui no Brasil, nós usamos cerca de 69% de água para irrigação, 7% para a indústria, 11% para a criação de animais e 13% para o consumo humano, tanto no campo e na cidade. Então, qual é a importância dessa água, né? Essa água é importante para o abastecimento do ser humano, ela é importante para a navegação, para a produção de energia, modela o relevo também. Então, a água ela é importante para várias coisas, tá bom? E quando a gente fala de água, a gente não pode deixar de mencionar as bacias hidrográficas. Você vai achar lá no seu livro que é uma bacia hidrográfica, mas eu vou falar para você também. Vou falar. Bacia hidrográfica ela é o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Isso mesmo, é um conjunto, tá? De rios, é uma bacia hidrográfica. Então existem várias bacias no mundo, mas a maior bacia hidrográfica do mundo, ela se chama Bacia Amazônica. Pois é. A segunda é a Bacia do Congo, depois o Mississippi, depois o Paraná, e depois lá na Europa o rio Obi, tá bom? Bom, as principais bacias hidrográficas aqui no Brasil são a Amazônia, Tocantins, Araguaia, São Francisco e a Bacia Platina. A Bacia Platina, ela faz parte, tá, também os países Paraguai e o Uruguai, tá bom? Ela é muito grande e chega também a esses países. Beleza. Cada bacia ela tem a sua característica. A bacia amazônica, por exemplo, além dela ser muito, muito grande, a maior do mundo, ela tem um principal rio, que é o rio Amazonas, né? Tem outras denominações, Solimões, Amazonas, né? Mas tudo se refere ao mesmo rio. E tem cerca de 23 mil quilômetros de navegação, tem um grande potencial hidrelétrico. Ela é enorme, muito grande. E tem também a outra bacia que eu mencionei antes, que é a bacia do rio Tocantins, Araguaia, tá? Que tem cerca de 800 mil quilômetros. Eu tô tentando falar mais rápido, porque senão o vídeo fica 40 minutos. Temos também a bacia do rio São Francisco, tá? Que fica lá no Nordeste. Ele começa lá em Minas e vai até Petrolina, lá no Nordeste. Enfim, deixa eu ver aqui, Bacia Platina. A Bacia Platina também ela é muito importante. Ela também concentra aí alguns países, né, formada por Uruguai, Paraguai. Ela tem aí um ponto de vista econômico muito importante, porque tem aí muitos rios, então gera bastante economia, né, por conta da navegação, enfim. Mais outra aqui, Bacia do Paraguai, ela também é muito importante porque ela tem aí alguns países como a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Brasil. Um problema grave é o assoreamento, que gera um grande problema ambiental, né? O assoreamento por conta do lixo, do esgoto jogado nesses rios, que acaba impedindo com que o fluxo de água ele passe normalmente, tá bom? Tem também a bacia do Uruguai, que é importante, está no livro de vocês, tem várias bacias, né? Vocês viram. E ela tem aí uma pequena produção de hidroeletricidade. O rio Uruguai, ele nasce lá na Serra do Mar, que fica em Santa Catarina, e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e desemboca no estuário da Prata. O que a gente pode mencionar de pontos importantes quando a gente fala de hidrografia do Brasil? É algo que você pode copiar se você estiver copiando, né? O que a gente pode colocar de principais características é que nós temos aqui no Brasil uma riqueza enorme, tá? De rios, muitos rios. Nós temos muitos rios também perenes, ou seja, que não secam. Nós temos aí todos os rios
eles acabam desembocando no Oceano Atlântico também. Isso são características importantes. Então, esse daí eu falei um pouco sobre o capítulo 6, que é a hidrografia brasileira. Agora eu estou entrando no capítulo 7, que vem falando sobre o que é o litoral brasileiro. O que vocês precisam saber é que o litoral brasileiro é toda aquela parte, ó, dessa borda aqui que tem contato direto com o Oceano Atlântico. Então, o que a gente pode falar? Que o litoral brasileiro ele é muito importante porque ele tem uma faixa junto à costa marítima, que ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, o território brasileiro ele possui um litoral enorme, 7,3 mil quilômetros de litoral. Então, assim, é muito grande, né? É uma extensão que vai do Amapá, lá de cima, até o Rio Grande do Sul. Então, essa área ela é banhada, tá? Somente o nosso litoral pelo Oceano Atlântico e apresenta, assim, muitas paisagens, como praias, ilhas e formações rochosas. O litoral brasileiro também é muito importante para o turismo da região e ele é dividido em 4 zonas, tá? A zona do litoral amazônico, que é a faixa que vai do Amapá até o Parnaíba, tá bom? E essa região ela é marcada por muitos manguezais e dunas, tá? Nós temos também a outra divisão, que é do litoral nordestino, que vai do delta do Parnaíba ao Recôncavo Baiano, na Bahia. Possui várias cidades aí, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Pernambuco, Porto de Galinhas, né, que é o Pojuca, que a gente chama, Maceió, Aracaju, Salvador, dentre outras, quase todo o Nordeste praticamente, ele tá aí dentro encontra esse litoral. Tem o litoral do Sudeste, que ele é essa faixa que vai do Recôncavo Baiano até a divisa entre São Paulo e Paraná, tá? Algumas cidades, elas passam por esse litoral, como por exemplo o Rio de Janeiro e daí todas as praias, né? Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, enfim, São Paulo, Caraguatatuba, que fica em São Paulo, enfim, Espírito Santo também, Litoral Sul, que é essa outra divisão, que é formada pelo litoral da região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essas zonas litorâneas que ficam ao sul do Brasil. Então, o litoral, ele vai lá de cima, né, do litoral amazônico até a parte sul do Brasil. Então, relembrando, o Brasil, então, ele é dividido em 4 zonas. O litoral amazônico, primeira, litoral nordestino, litoral do sudeste e litoral do sul. Tá, gente? Para não me estender muito aqui, esse ficou o resumo dessas 2 unidades. Lembrando que vocês podem acessar o SAI Digital, a plataforma do SAI Digital. Ele tem uma outra videoaula, tá, do SAI Digital. Eu quero que vocês façam os exercícios do SAI Digital, que lá vocês já encontram um gabarito. E ao final de tudo, eu vou mandar um resumo para o 2º ano, assim como eu fiz da primeira parte, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.